Foco, organização, fé, perseverança. Apesar das dificuldades, a nossa EBD não parou. Professores de todas as classes se atualizaram e adaptaram-se à nova realidade para atender seus alunos. Estamos encerrando mais uma série de lições do nosso currículo do segundo módulo. A partir de julho, apresentaremos para jovens e adultos, através do Pastor Júnior, estudos baseados na Carta aos Romanos. Em paralelo, um tema alternativo, bem atual, preparado pela Convenção Batista Fluminense, que será apresentado por professores diversos. A EBD da Segunda Igreja Batista de Campo Grande continua nova. Mantenha viva a sua igreja a partir da sua casa. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos muito felizes em estar de volta com os nossos irmãos, nossos amigos que sempre têm nos acompanhado, a quem nós queremos agradecer muito pela companhia de vocês aí nesses estudos que nós estamos realizando no livro de Tiago. Esse trimestre estamos estudando esse livro e temos como título geral a fé em ação. Nós já estamos atingindo o estudo de número 13. Por sinal, esse estudo ele é o último nosso hoje. Está terminando o trimestre, então esse é o último estudo, que tem por título o juramento e a oração, que está em Tiago, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 18. Então, gostaria de convidar você que está aí com sua Bíblia nos assistindo, que pudesse abrir no texto e nos acompanhar durante esse estudo. Vamos ler esse texto? Diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Portanto, irmãos, é esse o texto que está proposto para o nosso estudo de hoje. E nós podemos perceber que Tiago ele caminha aqui para o fechamento de sua epístola, é claro, né? Nós estamos lendo os últimos versículos aqui do capítulo 5 de sua carta, e ele está escrevendo uma conclusão abordando mais de um assunto. Você vê que o versículo 12 ele é um pouco desconexo, né? Ele vai falar sobre juramento e logo após Tiago vai entrar no assunto da oração. Mas nós vamos comentar assim mesmo, o versículo 12, para os irmãos terem uma noção de como funcionava esse assunto naquela época. Então, nós podemos considerar a questão aqui da proibição do juramento, né, no versículo 12, e depois nós vamos falar sobre o caso da oração, que Tiago vai falar um pouquinho mais para nós nessa manhã de hoje. O primeiro ponto que o autor da nossa revista coloca é o juramento proibido, que está no versículo 12, que nós acabamos de ler. Está aí na tela dos irmãos, no slide. De tudo, porém, meus irmãos,
não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em tentação. Isso logo já nos remete lá às informações de Jesus também no Novo Testamento, lá em Mateus, Jesus que falou isso, né? Então, Tiago, ele se utiliza muito dos ensinamentos de Jesus lá no livro de Mateus, principalmente naquele texto das bem-aventuranças lá. Então, Tiago, ele começa um costumeiro enfático, meus irmãos. A expressão usada em sua epístola, nada menos que 10 vezes a gente pode perceber essa instrução de Tiago, chamando de irmãos. Isso quer dizer que realmente ele está se referindo aos irmãos da comunidade da igreja, advertindo e incentivando eles naquele momento de dispersão, de tribulação que eles estavam passando. Isto sem contar as muitas vezes que ele usa irmãos também no próprio singular, e não há dúvida que ele está se dirigindo a uma comunidade de irmãos daquela igreja de Jesus naquela época. Por isso ele se sente à vontade para tratar de assuntos temáticos, mesmo que eles sejam um pouco polêmicos. Então, a respeito do juramento, em primeiro lugar, nós podemos pensar nessa manhã. O juramento, como ele acontecia no Antigo Testamento? Bom, existia uma distinção, né? Da seguinte forma: qualquer juramento no qual se usasse diretamente o nome de Deus, era considerado isso muito delicado, né? Como se fosse uma hipocrisia da parte de alguém que usava a sua aparência religiosa para cobrir suas maldades, fazendo menção ou utilizando o nome de Deus como uma forma de juramento para garantir algo que essa pessoa não poderia cumprir. Ou seja, alguém que era religioso, ele queria fazer algum negócio, e ele tinha que jurar por alguma coisa, e ele queria jurar no nome de Deus. Então, nós vamos ver que Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, já vai advertir em relação a essa natureza de juramento. Vai dizer assim, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se nós olharmos o livro de Jeremias também, ele vai abordar sobre esse assunto do falso juramento. Jeremias capítulo 5, versículo 2, vai falar o seguinte: embora diga, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, certamente juram com falsidade. É o que Jeremias fala sobre esse assunto também. Outro assunto está lá em 2 Crônicas 6, e versículo 25 ao 23, diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para que eles retribua segundo a sua justiça. Ou seja, o julgamento certo, correto mesmo, vem da parte de Deus. Então, nada de estar jurando em nome do Senhor quando não há necessidade. E mais importante que isso para nós hoje, em segundo lugar aqui, o juramento no Novo Testamento. No Novo Testamento parece ficar claro que os crentes não deveriam fazer juramentos. Entre os mais comuns nos dias de Tiago estavam aqueles juramentos que diziam assim, pelo céu e pela terra, ou seja, a pessoa dizia, eu juro pelo céu, juro pela terra. E Tiago é enfático ao afirmar. No versículo 12 vai dizer, não jureis, não jurem. Jesus, ele foi categoricamente uma pessoa, né, que proibiu todo e qualquer juramento. Ele empregou palavras fortes ao afirmar sobre isso. Ele diz, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 34 e versículos 36.
Então, como nós podemos perceber, o ponto de vista do Novo Testamento é que cada palavra é pronunciada na presença de Deus. Ou seja, cada um de nós, principalmente como cristãos, nós estamos constantemente na presença de Deus e nós temos consciência disso. Então, portanto, toda palavra também tem que ser procedente da verdade. Então, no Novo Testamento há um entendimento de que o cristão ele é conhecido como uma pessoa que fala a verdade, sendo com isso desnecessário qualquer espécie de juramento. Então, Jesus deixa isso aí bem explicado. Não há necessidade de juramento por Deus, pela terra, pelo céu. Tá? O autor da nossa lição, ele passa aqui para o item de número 2 da revista, e ele vai falar agora especificamente sobre o assunto que realmente Tiago quer abordar conosco, que vai ser do versículo 13 em diante. Então, o segundo tópico dessa porção da carta de Tiago diz respeito à saúde dos membros da igreja, ou seja, saúde espiritual e a saúde física. Nós devemos orar pela saúde espiritual da igreja, ao mesmo tempo que nós oramos pelos nossos enfermos, nossos irmãos que estão com dificuldade. Nós temos que estar constantemente em oração perante o Senhor. A própria Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar, em qualquer momento onde nós estivermos, nós podemos estar orando. Então, nós vamos tratar da saúde da igreja, respondendo aqui, Tiago vai responder essas perguntas para nós, considerando 3 níveis de exortação, de necessidades que nós temos que ver em oração. A primeira dela está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta que Tiago faz, no versículo 13, a parte A. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O sofrimento que Tiago se refere são as aflições ou os infortúnios da vida. São as perseguições e as provações pelas quais passamos e que provam a nossa fé. Essas perseguições e provações chegam quando menos nós esperamos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 9 e 10, vai dizer assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, vê só essa necessidade de oração. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, pelo qual estou sofrendo até algemas. Como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória. Então, esse é um trecho do apóstolo Paulo, bem conhecido por nós, que ele faz para Timóteo, para que Timóteo ajudasse ele em orações, pelos sofrimentos, pela pregação da palavra, tudo em prol do crescimento dos irmãos e das igrejas em que Paulo estava. Então, a gente percebe aqui que a oração, ao ser oferecida pelos crentes em tais circunstâncias, não é necessariamente em favor do livramento das aflições e provações, mas pela força para resistir a elas, em fidelidade, como o próprio Paulo pede para Timóteo, para ajudar ele, para ele resistir. É interessante, irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Muitas vezes a gente pede muito para que Deus nos livre de tal doença, ou então tal adversidade, mas muitas vezes, mesmo que Deus não queira nos livrar, Deus é tão bom conosco, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos dá força para nós continuarmos fiéis na Sua presença, mesmo em meio às dificuldades. Ou seja, até enquanto aquelas dificuldades vão passar pela nossa vida. Então, é assim que nós devemos orar. Se já tivermos em meio às dificuldades, Deus não nos livrou, que nós possamos orar para que Deus nos dê fidelidade para resistir com força até o final e vencermos essas batalhas em meio às adversidades, porque elas vão acontecer sempre em nossas vidas, de vez em quando elas acontecem. A exortação é que devemos suportar esse tipo de sofrimento com paciência. Então, essa é a exortação de Tiago, ele sempre diz para que a gente tenha paciência em meio à tribulação, para que nós possamos sair, então, vencedores nesse quesito. Tá bom?
Então, portanto, eis o primeiro nível de oração. Orem por aqueles que estão sofrendo pelas privações por causa de sua fé no Senhor Jesus, para que eles possam, em meio às tribulações, suportar. Tá certo? Segundo lugar, segundo ponto aqui desse segundo item da revista, está alguém alegre? É a parte B do versículo 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Mesmo que os sofrimentos e provações e privações e infortúnio, eles insistam em nos atormentar enquanto estamos nesse corpo, a alegria deve ser a marca constante do cristão. Eu sei, irmãos, que é difícil a gente pedir para alguém ficar alegre nos momentos que nós estamos atribulados. É difícil, mas nós devemos manter. O apóstolo Paulo mesmo vai nos aconselhar, em Filipenses 4:4, ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tiago lembra a importância do uso da língua também nos momentos de alegria. Está alguém alegre? Cante louvores. A oração é um meio de louvarmos ao Senhor. Como é muito evidente nos Salmos, né? Nos Salmos a gente vê muito esses exemplos do próprio Davi cantando a Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Um exemplo disso, Salmo 63, versículo de 1 a 3. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então, essa é uma oração muito bonita da parte de Davi, muito poderosa, que nós podemos fazer nos momentos de dificuldade. Nós sabemos que, como Pedro falou para o próprio Jesus, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que nos dão vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que nos dão a força para que nós possamos prosseguir. Então, como cristão, a gente tem que recorrer sempre ao Senhor. A oração deve fazer parte da liturgia do culto, como um ato de devoção, diz lá em Esdras, no capítulo 7, versículo 27. O Novo Testamento, constantemente, ele ordena aos crentes que estejam cheios de louvor ao nosso Deus, tanto no lar, quanto no trabalho, como na igreja. Nós devemos ser, digamos assim, um testemunho ambulante de alegria, né? Levarmos sempre a alegria conosco e o louvor em nossos lábios. Então, a exortação é que o louvor cantado está intimamente relacionado com a oração. Quando nós cantamos, é como se nós estivéssemos fazendo uma oração ao Senhor. Por isso, nós temos que ter o máximo de cuidado com as letras das músicas que nós cantamos na presença do Senhor. Portanto, esse é o segundo nível de oração, que nós possamos orar louvando ao Senhor por tão grande demonstração de amor e salvação que Ele tem nos concedido. E em terceiro lugar, está alguém entre vós doente? É outra pergunta que Tiago faz, versículos 14 a 16, deixa eu ler aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Eu vou repetir de novo. Olha o que vai salvar o enfermo. A oração da fé que salva o enfermo, viu, meu irmão? Não é o óleo que ele colocou lá ungido sobre... Era um costume que eles tinham de pôr o óleo ungido que o Senhor mandava. Até no Bom Samaritano lá, na parábola do Bom Samaritano, aquele rapaz que salvou lá aquele samaritano, ele colocou óleo para melhorar os seus ferimentos. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Olha quem é que vai levantar o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado, também pelo Senhor. O Senhor é que perdoa pecado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
A terceira circunstância na qual a oração deve aparecer é mencionada agora de modo específico. Nesse caso, trata-se de uma cura física, que Tiago ele liga até essa cura física a uma cura espiritual. No versículo 15 está falando isso. Para a oração em favor dos enfermos, Tiago faz algumas recomendações: que os presbíteros da igreja sejam chamados, que os doentes sejam ungidos com óleo, que a oração seja feita em nome do Senhor Jesus e com fé. Temos vários exemplos bíblicos de homens que reconheceram o valor da oração, tanto para interceder pelos outros, como para orar em favor de si mesmo. Por exemplo, Abraão orou pelo seu sobrinho Ló, quando teve que se apartar dele, que o rebanho havia crescido demais, então Ló pediu para se separar do seu tio, e então Abraão orou por ele, abençoou ele e mandou que ele seguisse seu caminho. Moisés orou pelo povo no deserto, intercedeu veementemente perante o Senhor pelo povo que Deus o havia confiado que os conduzisse para a terra de Canaã. Daniel orou a Deus, mesmo sendo proibido pelo rei Dário. Ele orava todos os dias nos horários determinados. Davi orou por ele mesmo, no Salmo 38, no versículo 3 até o versículo 10, e tantos outros. O próprio Jesus, nós temos exemplo do próprio Jesus, que ele sempre reservava um tempo na sua agenda cheia para ficar sós com Deus. No seu ministério terreno, ele curou muitas pessoas. A exemplo disso, nós vamos ver em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 36. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A exortação é que devemos nos lembrar de que a principal preocupação de Tiago aqui nesse estudo e nesses versículos é com o fator oração. É isso que Tiago quer que nós levemos a sério. Portanto, o terceiro nível da oração, Tiago nos incentiva a orar sempre em nome do Senhor. Sempre devemos orar em nome do Senhor Jesus, crendo que a oração da fé pode curar. E se houver pecados ocultos, ele manda que nós confessemos esses pecados e eles serão perdoados. Aqui nos faz lembrar o Salmo de número 139, os versículos 23 e versículo 24, quando o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é muita coragem da parte do salmista, porque você mandar alguém como Deus sondar você mesmo para ver se há algum pecado em você, Davi fez isso quando ele estava na presença de Deus. Eu não tenho consciência de que eu tenho algum pecado, Senhor, mas se eu tenho, eu te peço que o Senhor sonde os meus pensamentos para que o Senhor possa me guiar pelo caminho eterno e eu possa andar eternamente nos teus caminhos. 3. No título de número 3, Tiago ele vai se apegar ao exemplo de um homem de oração. Esse homem de oração é Elias. Elias era um homem semelhante a nós, a Bíblia fala sobre isso, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Bom, queridos, a gente percebe aqui que para comprovar seus argumentos contra a eficácia e o poder da oração, Tiago cita o exemplo do profeta Elias.
como exemplo de um homem justo, cujas orações tiveram grandes efeitos na nação de Israel. Nós conhecemos bem esses textos a respeito de Elias. Nos dias do rei Acabe, principalmente, um rei mau e muito teimoso perante o Senhor. E Elias teve muito trabalho para conduzir-se como profeta nesse tempo. Para Tiago, Elias era um homem semelhante a nós. Sim, ele era um homem como nós somos. Ele era tão humano quanto nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, as mesmas paixões que nós temos, paixões carnais que nós temos inclinação. O que levou Tiago, então, a usar Elias como exemplo na oração? Algumas qualidades se destacam na vida desse homem de Deus, desse homem de oração. Primeiro, Elias era um homem ousado e determinado. Lá em 1 Reis 17, nós vamos ler isso, e você, podendo abrir sua Bíblia, e depois você pode conferir. Então, 1 Reis, capítulo 17. Era um homem fervoroso em oração. Também, 1 Reis, capítulo 18, em diante. Quase todo o capítulo fala a respeito disso. Terceiro, era um homem temente e obediente a Deus acima de tudo. Esses homens de Deus, esses profetas eram obedientes a Deus, a ponto desses reis, que na época tinham muito poder, chamá-los à presença deles, e eles disseram, tão certo como vive o Senhor, eu vou falar na presença do rei aquilo que Deus me mandou. Não vou falar coagido por quem quer, por autoridade quer que seja rei, que seja quem for. Eu vou falar aquilo que Deus me mandou. Que goste ou que não goste, eu vou falar a verdade vinda de Deus. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 17, como eu falei lá em cima, a partir do verso 21, verso 22 e 24, diz assim, olha, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e aonde Elias estava hospedado, né? E a sua doença se agravou, isso falando a respeito do filho daquela mulher. Sua doença se agravou tanto que ele morreu. Olha o que acontece. Olha o que Elias faz na presença de Deus a respeito do filho daquela mulher. A Bíblia fala claramente que ele morreu. E diz a respeito de Elias, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Então, isso é um exemplo que Tiago pegou para colocar aqui nesse estudo, e no seu livro, na sua epístola, porque ele viu o exemplo de um grande homem de Deus, um homem de muita fé, em que orava e realmente Deus respondia às suas orações. Elias nos ensina que a oração se tornara um exercício diário para manter uma vida de transparência diante de Deus. É muito diferente, irmãos, de hoje em dia. Nos nossos dias, nós temos vivido em uma época em que a oração se tornou um exercício obrigatório de cerimônias vazias, de palavras sem sentido. A gente tem que ter muito cuidado quando estivermos na presença de Deus, tanto nos momentos de orações individuais nossos, como no momento coletivo na igreja, para que não sejamos vazios em relação às nossas orações diante de Deus. Então, por tudo isso, nós podemos afirmar que Elias é um homem comum nas mãos de um Deus fora do comum. Nosso Deus é fora do comum. A oração, ela só terá eficácia se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Em 1 João, na epístola, no capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, como disse o versículo acima que nós acabamos de ler, como também devemos estar dentro da sua plena vontade. A nossa própria vida deve estar dentro da plena vontade de Deus. Colossenses 1, versículo 9, vai dizer o seguinte, por essa razão também nós,
Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está orando para que os irmãos tenham entendimento espiritual e sabedoria na presença do Senhor, de como se chegar, de como se achegar ao Senhor para poder fazer oração e serem respondidas as suas orações. Então, foi assim que Elias viveu, queridos. E é assim que nós devemos viver. E quanto a nós ainda, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, que nós possamos viver uma vida digna, de inteira confiança e integridade, e que nós lembremos da importância de uma vida diária de oração, e que demonstremos amor por aqueles que estão fracos na fé ou passando por alguma dificuldade, tal qual os nossos irmãos ali na dispersão em pleno Império Romano, esses irmãos que o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, escreveu essa carta que nós estamos estudando nesse momento. Eu queria estar concluindo, irmãos, no dia de hoje, meus amigos que estão nos ouvindo, eu queria concluir fazendo uma espécie de retrospectiva para que você pudesse lembrar um pouquinho na sua memória desse livro tão edificante. Tiago, a fé e ações. É isso que Tiago fala, da fé e também, quando temos fé em Jesus Cristo, nós temos que demonstrar ações que advêm exatamente da fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, o que acontece nesse livro? Tiago exorta os seus leitores a permanecerem fiéis enquanto sua fé é testada. Aqueles que resistirem à tentação serão abençoados. Todos devem estar prontos para ouvir e demorar para falar e para ficar com raiva. Essa é uma linguagem bem característica dos dias de hoje. O segredo é pôr a mensagem em prática e não apenas ouvi-la. Não mostrem favoritismo pelos ricos. Amem como vocês amam a si mesmo. Percebam que esses são os ensinamentos de Tiago no decorrer das 3 lições que nós estudamos. Se a fé não for acompanhada de ações, ela é morta. As suas ações revelam a fé que vocês têm, que nós temos em Deus. Não é suficiente apenas crer em Deus, pois até mesmo os demônios creem. A Bíblia fala isso. Deus espera a sua fé e a minha fé acompanhada de ações que rendam frutos na vida espiritual. É importante saber dominar a língua e buscar a sabedoria de Deus. Os desejos maus dentro de nós geram lutas e brigas. Foi isso que nós percebemos também durante os estudos. Em vez de sermos amigos do mundo, devemos nos submeter a Deus. Se nos humilharmos, a palavra de Deus fala, Ele no devido tempo vai nos exaltar, vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Não julguem uns aos outros, não falem mal uns dos outros. Não fiquem gabando-se de seus planos para o futuro. Nós estudamos na Epístola de Tiago que somente Deus sabe o que acontecerá no futuro. Não é proibido fazer planos, mas Deus sabe o futuro. Em vez disso, nós podemos perguntar a Deus em oração: o que pode suceder amanhã? Se o Senhor quiser, assim vai acontecer. É isso que Tiago nos ensinou. Não se queixem, suportem o sofrimento, orem uns pelos outros, principalmente na questão que nós estudamos hoje. Se alguém está doente ou sofrendo, ore. Se está alegre também, cante louvores. Então, são esses ensinamentos, praticamente, que nós trouxemos a respeito da palavra de Deus. E, por fim, meus irmãos e amigos, eu agradeço a Deus que nos deu sabedoria para comunicar as verdades de sua palavra, e a todos vocês que nos acompanharam, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês, da família de vocês, em nome de Jesus.